Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente, vamos sair um pouquinho de curva novamente. Não vou tratar diretamente sobre indicadores, números, tecnologias, mas sim sobre o que está chamando a atenção hoje em termos globais, que é o avião norte-americano contendo a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, aterrissando em Taiwan, em Taipei, capital da ilha rebelde, segundo os chineses, e, segundo alguns outros poucos países, uma nação independente. Isso aí foi o suficiente para o Xi Jinping fazer várias ameaças para vários navios da Marinha Norte-Americana na região ficarem em prontidão. Até na própria cidade de Taipei foi divulgado vídeos com alarme soando, dados os perigos de um ataque aéreo ou bombardeio chinês como recepção a Madame Pelosi. Pessoal, antes de ver a questão mais dramática da questão, nós temos que entender, ou tentar entender, porque tem muitas coisas que não se conhecem nesse contexto, mas tentar compreender quais as causas dessa nova tensão no globo, se já não bastasse a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ponderar é que a troca de ameaças ela foi, pelo menos aparentemente, feroz, e nós não podemos descartar que exista efetivamente algum risco da China eventualmente invadir Taiwan. E se isso acontecer pelo cipoal de tratados multilaterais estabelecidos, é praticamente certo que não seria uma mera guerra por procuração, como a OTAN está fazendo com a Ucrânia, fornecendo armas, e a população está combatendo, se virando lá com o material enviado pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos contra a Rússia. Aqui é um pouquinho diferente. Os Estados Unidos têm leis que colocam a ilha de Taiwan sob sua proteção, e cumprir leis por lá é uma coisa muito séria. Então, se a China eventualmente atacar a ilha, a Marinha norte-americana vai ter que se fazer presente de uma maneira direta e não, como eu falei, como acontece com a Rússia, por procuração. Esse é o primeiro ponto. Então, existe esse risco? Olha, não podemos negar que existe. Espero que ele não seja grande e que não se transforme em uma realidade. Mas, afora essa questão mais imediata, o que será que está causando essa comoção toda? O que será que esses países estão pensando ao se movimentar no sentido de provocar o inimigo ou o amigo não tão amigo assim do outro lado do mundo? Vamos lá e vamos tentar entender o foco norte-americano dessa vez. E aí eu elenquei 5 razões. A primeira é que nos últimos anos está sim havendo um desequilíbrio entre hegemonia militar entre China e Estados Unidos. Os chineses estão há alguns anos numa ofensiva geopolítica. Vamos lembrar o expansionismo desse país no Mar da China, a construção daquelas ilhas artificiais para abrigar bases militares, enfim, confusões com o Japão, com a Austrália, com Filipinas, com o Vietnã, com Coreia. A China, sim, ela está buscando ampliar o seu chamado quintal estratégico, onde predominava ou predomina ainda em vários lugares a hegemonia militar norte-americana. E é lógico que eles não vão entregar isso de mão beijada para um país que se coloca como rival a eles. E aí o que acontece? A China, sim, ela entrou nessa ofensiva dos últimos anos, não teve respostas à altura dos norte-americanos e de seus aliados, e chega o momento que esse país, para evitar maiores perdas, vai se mostrar não tão acuado assim, ou nada acuado. Então essa aterrissagem da aeronave com a representante diplomática do Congresso dos Estados Unidos lá em Taipei tem esse significado, mas não é o único. Além da hegemonia militar, está em jogo aí a hegemonia econômica, que a meu ver é a principal, porque a hegemonia econômica ela gera mais recursos, e gerando mais recursos o orçamento militar é maior. Fim de papo. E o que nós observamos nos últimos anos? O Donald Trump, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele tinha mais ou menos claro essa ideia. A China ela tem um crescimento econômico muito mais rápido que os Estados Unidos, desde o início desse século até a década de 90, no século passado, e em pouco tempo, ou em alguns anos, ou menos de uma década,
a tendência é que esse país passe o produto interno bruto norte-americano e ultrapassando, como já falei antes. Tem mais recursos disponíveis, ainda mais lá sendo uma ditadura, para investir em poderio bélico. Qual é a estratégia do Trump em relação a isso? Em primeiro lugar, montar um esquema no qual se boicotasse produtos chineses e valorizasse os produtos do mercado interno norte-americano. Foi alguns embargos comerciais e incentivos para a indústria americana voltar a produzir dentro dos Estados Unidos. Esse paradigma foi em parte quebrado pelo governo Joe Biden e pelo jeito a atual gestão norte-americana enxergou esse prejuízo, ainda mais com o diferencial do crescimento dos dois países no período da pandemia e no pós-pandemia, pendendo a favor dos chineses, resolveu buscar um argumento para um reposicionamento dessa questão econômica, no sentido de que os Estados Unidos se mantenham como a potência econômica predominante no mundo, e isso é quase que sinônimo de hegemonia militar também. Então se trata de um reposicionamento estratégico dos Estados Unidos nesse momento histórico. O outro fato mais de curto prazo foi que o governo norte-americano, o governo do Biden, começou a sua gestão aos olhos internacionais fazendo um bruta de um fiasco, dada a sua retirada, quase que fuga, do Afeganistão, quando retirou os exércitos de lá, e 2 ou 3 semanas depois o Talibã já tinha tomado conta do país novamente. E naquele momento até o Xi Jinping, o líder chinês, fez uma provocação, questionando, como é que os aliados norte-americanos iriam confiar nessa força armada, nessa parceria, diante de tal fiasco? E isso aí ficou devendo uma resposta. Talvez a resposta esteja sendo dada agora como uma forma de realmente ganhar um pouco mais de confiança de seus aliados geopolíticos, nos referindo aqui, claro, aos norte-americanos. O quarto motivo, que é de curto prazo também, tem a ver com a desmoralização política do governo Biden dentro dos próprios Estados Unidos. Começou com um alto grau de popularidade, a mudar muitas coisas, mas algumas barberagens do próprio Joe Biden, muitas vezes isso associado a uma certa senilidade por causa da idade dele, fizeram com que a popularidade do governo norte-americano caísse a patamares muito baixos, quase que inéditos. Aí tem que dar uma resposta. E uma resposta interna, muitas vezes, pode ter um incentivo ou pode ter um apelo externo. Então, colocando-se algum risco nas relações internacionais, isso muitas vezes ou várias vezes na história de vários países do mundo significou um marco de uma união nacional. Talvez seja essa uma tentativa política, não sei se o Xi Jinping está sabendo disso, é parceiro disso e está fazendo teatrinho ou não. Isso aí a gente só vai ficar sabendo quando os historiadores analisarem os documentos daqui 50 ou 100 anos, quando eles forem liberados sobre esse episódio histórico. E como última hipótese para justificar essa visita, que sim, é uma ofensiva diplomática no campo geopolítico global, nós poderíamos pensar que existe, em favor dos norte-americanos, algum novo elemento, alguma nova tecnologia que provoque um desequilíbrio bélico ou tecnológico ainda desconhecido nós do público em geral, talvez desconhecido dos próprios chineses. É aquela coisa, ninguém vai procurar briga quando não tem certeza da vitória. Nos anos passados, no ano retrasado do ano passado, tanto os russos como os chineses esnobaram os norte-americanos com seus mísseis, se não me engano chamam-se hipersônicos, vai a 10, 20 vezes a velocidade do som, e até aqueles mísseis que vão em órbita e ganham muito mais velocidade e são praticamente indetectáveis por radar. Talvez essa ofensiva, talvez essa visita esteja sendo carregada por algum tipo de reação a essa vantagem balística, essa vantagem tecnológica dos teóricos inimigos dos norte-americanos da OTAN, e é hora de começar a esnobar, começar a mostrar força e, de uma certa forma velada, ameaçar: vocês têm essa arma, nós temos essa. Não sei se é isso, mas é aquela coisa. Ninguém põe a mão no fogo se ela não estiver muito bem protegida contra queimadura. E vamos pensar agora nas consequências desse ato, dessa visita da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, lembrando que o fundamental não é a figura dela,
o que é importante é o que ela representa. Ela representa, sendo uma democrata também, o governo norte-americano, o Estado norte-americano, fazendo uma ofensiva diplomática. E aí, quais seriam as consequências prováveis disso? A nossa preferida, é claro, é a que mais provavelmente a coisa vai ficar por isso mesmo, vai ter um leve desconforto de lado a lado, como eu falei, talvez é um desconforto já combinado, tipo o Biden batendo informalmente um papo secreto com o Xi Jinping, dizendo, ó cara, por favor, tolera essa nossa invasãozinha, que depois a gente compensa de outra maneira, ou já foi compensado em outro momento, enfim, pode ser só uma troca de figurinhas entre pessoas de poder. E aí, aquele leve desconforto, aquele discurso que a gente vê muito na Câmara dos Deputados aqui no Brasil, no Senado, e depois lá no cafezinho do Congresso, os inimigos dando risada do que falaram um para o outro, se abraçando, é mais ou menos assim, muitas vezes funciona assim também no âmbito global, até que as coisas saíram do controle, como eventualmente saíram na questão da Rússia e Ucrânia. Mas talvez seja uma manipulação desse tipo, e depois de um leve desconforto a coisa fica esquecida, os norte-americanos se sentem vitoriosos, os chineses esquecem a história e a coisa volta para a estabilidade. É o que eu prefiro que aconteça, mas não quer dizer que vai acontecer. A segunda hipótese que eu coloco em relação a isso, e não pode ficar dentro dos horizontes de possibilidades, é exatamente a partir desse fato político haver um agravamento das tensões entre OTAN e China, junto com Rússia aí nesse momento, acelerando a formação de uma nova cortina de ferro, uma nova divisão do mundo que para mim parece ser cada vez mais consolidada. Os interesses das potências hegemônicas, vamos falar aí China e Estados Unidos, estão cada vez mais antagônicos, e aí, como opção, é melhor pensar numa guerra fria do que numa guerra quente, vocês não concordam? Então essa cortina de ferro, onde há territórios incertos, como a África e a América Latina, ela tende sim a se formar, pelo menos dentro do quadro geopolítico que eu estou observando nos últimos anos. E, finalmente, a última hipótese que ninguém quer, mas ela tem que ser considerada, porque todo mundo, vou repetir, duvidava que a Rússia invadia a Ucrânia, até eu não acreditava, ou eu falava no Fora de Curva daquela época, eu quero não acreditar, mas é possível, pode ser sim uma conflagração mais grave. E aí, gente, se acontecer isso, a maior parte do mundo está ferrada. Vamos pensar nesse sentido que é melhor concretizar as consequências mais brandas dessa situação, que talvez não tenha nascido nesse momento, mas também temos que considerar a hipótese de alguma coisa muito lamentável acontecendo no mundo. E aí não é só preocupação global. Eu vou colocar mais claramente qual seria o posicionamento brasileiro numa situação dessas. Nós estamos aqui no Hemisfério Sul, sim, o Brasil é um país importante, tem um grande celeiro alimentar à disposição do mundo, ou à venda para o mundo, mas ainda nós temos que reconhecer, nós somos um país de segundo escalão ou terceiro escalão nessa questão de geopolítica mundial. Talvez seja melhor se manter assim, deixar os brigões brigarem, ficarmos quietinhos aqui no Hemisfério Sul com a nossa tradicional e longeva neutralidade e esperar para ver o que vai dar. Vamos ver se isso é possível também. Se houver necessidade de um alinhamento no futuro próximo, mais longínquo, eu estou convicto de que o pêndulo dessa balança de alinhamento vai oscilar para um lado ou para outro a partir da decisão da eleição presidencial que vai acontecer agora em 2022. Então, gente, com o que de preocupação eu estou encerrando o Fora de Curva de hoje. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueçam, deixem seu like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos e, especialmente, inscrevam-se aqui no nosso canal. Espero voltar amanhã com notícias ou com comentários um pouco mais otimistas, mas aqui nós estamos não para torcida, mas sim para analisar a realidade, suas consequências no futuro e suas decorrências no mais longo prazo. É esse o propósito do canal, seja em política, seja em economia, seja em cultura, seja em tecnologia. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Até breve, um forte abraço, tchau!